Capítulo da novela Contigo Sim. Leonardo põe fim à farsa de Mirtes e segredo da bandida vai de água abaixo. Além de muitos mistérios já revelados, a Mirtes agora vai comer o pão que o diabo amassou. Gostou? Então já deixa o seu like no nosso vídeo. Gente, até a Beatriz, que já morreu, tem o que falar dessa diaba, pois segredos foram expostos e verdade veio como uma ferida aberta após grandes revelações do passado surgirem, claro, e a prova secreta vinha à tona. Até caixão, gente, será aberto para provar. E o que sai de dentro assusta muito mais, e Mirtes, então, vai ter que dar conta de tudo isso. Mortes serão causadas também por causa desse mistério. Ângela será acusada de crime que não cometeu e o Leonardo a ajudará a tempo de desmascarar a Salma, Samantha e Mirtes. E ainda o gatão promete: não te quero em minha vida. Haja emoção, viu? Quem se aguenta com tanta revelação é assim? Então, amando aqui, ansiosa para poder te contar isso e muito mais. Já comenta aqui abaixo quem deveria morrer em Contigo Sim e já deixa o seu gostei no nosso vídeo. Deus tá vendo, viu? Você assistir e não interagir conosco, hein? Então, bom, agora comenta, curte e comenta, minhas filhas e meus filhos. Agora simbora então para o capítulo de sua novela Contigo Sim hoje. Mirtes e Samantha ficam conversando quando se dão conta de que, gente, que foi o Leonardo quem invadiu a casa de Mirtes para roubar toda a documentação que provasse a inocência de Ângela, que foi o Leonardo quem roubou toda a fortuna que o restinho de trocado, como a Mirtes chamou, né, tinha então em sua casa. O Leonardo foi até lá, ele entrou no carro escondido e então ele entrou na casa da Mirtes, roubou dinheiro, papelada, roubou tudo. Aí, lá no hospital, a Mirtes está conversando então com a Samantha, que a Samantha tem as gravações onde prova então que foi o Leonardo quem furtou então a mãe. Aí a Samantha envenena ainda mais a cabeça então de Mirtes, dizendo que foi seu filho quem fez isso. Aí a Mirtes cai então neste jogo e fala que não vai permitir que o seu filho Leonardo tenha feito isso com ela por causa daquele tipozinho, se referindo então a Ângela. A Mirtes, gente, fica detonada totalmente, porque ela não acreditava que entre todas as traições que ela poderia ter, a de Leonardo seria então uma das contadas e piores. Então ela se revolta com isso. Aí a Samantha então continua colocando lenha nesse fogo. Aí a Samantha conta então para Mirtes que foi o Leonardo quem foi até o Ministério Público pedir então uma investigação em cima da Mirtes e em cima também da Samantha. Aí a Mirtes fica então: como que é? Eu não acredito que o Leonardo fez isso. Aí a Samantha vai e confirma que foi ele quem fez isso. E diz que, bem como sabem, que por causa dessa fraude que teve então no hospital, ela está de mão limpas. Porém a Mirtes não está de mão limpa sobre isso não. E que há muitas coisas que podem incriminar então a Mirtes. E diz que a Mirtes tem que se preocupar com isso, pois é o seu filho que está fazendo com que todas as coisas de ruim aconteçam então com ela. O Leonardo está com o inspetor de polícia lá no seu escritório, conversando então justamente sobre essa situação. O Leonardo conta que vai dar uma declaração à polícia justamente sobre o que a Mirtes e a Samantha estavam conversando. E daí o Leonardo diz que vai fazer isso pela Ângela, porque ele não acha justo que ela vá para a cadeia por causa de uma coisa que ela não fez. E também por causa do hospital, pois Geraldo confiou tudo aquilo ali em suas mãos também. E ele não acha justo ver então a Mirtes pagando então de boa pessoa, andando por aí como que nada aconteceu, sendo que sabe sim que algo de errado aconteceu. Então o Leonardo pergunta então ao inspetor de polícia se sua mãe vai ser presa. Aí então o cara da polícia lá fala que a Samantha também tem que prestar então um depoimento, a Mirtes também, e que tem que juntar mais provas para poder então dizer se assim ele vai ser preso ou não. Dário então chega então no hospital com Álvaro. Álvaro, para quem não sabe, está cego. Aí então quando o Leonardo fala então que precisam de dinheiro para dar mais entrada nessa investigação, o Álvaro chega então para salvar a vida deles e diz que dinheiro não é o problema. Ele vai ajudar no que for para poder então defender então a Ângela.
Daí, o Álvaro, com a cara mais limpa e mais cínica de todas, fala então para o inspetor de polícia que está lá disposto então a fazer qualquer coisa para limpar a barra então de Ângela. E quando então é questionado sobre o dinheiro então que a Mirtes tinha, aí então o Álvaro fala que aquele dinheiro, aquela fortuna toda ali era dele, que ele deu para Samantha, que Samantha deu para Mirtes e que todas estão envolvidas então nisso para poder então incriminar então a Ângela com o dinheiro que foi então furtado do hospital. O Leonardo sabe de todas as artimanhas então do Álvaro, que está fazendo isso justamente para conquistar, no caso, reconquistar a Ângela. Então ele fica ali pasmo, apenas olhando aquela cara cínica então do Álvaro. Mirtes chega então no seu escritório com seu advogado e fala para ele então que lhe roubaram tudo e que agora vai ser muito mais difícil ela ter artimanhas para poder então fisgar mais ainda dinheiro do hospital e também daquela clínica que estão abrindo. Daí o licenciado, o advogado, então fala que está sabendo de tudo, ele já está a par de tudo e agora o que importa é saber o que eles vão fazer. A Mirtes diz que precisa apurar toda a situação e que agora também a polícia está na sua cola. Ela não sabe diretamente o que fazer e diz que o pior de tudo é porque a sua fortuna foi roubada e que esse dinheiro é o que ia ajudar ela para poder ter todas as despesas pagas para que pudesse então continuar com o plano dela. Leonardo tem algumas pistas sobre então o que a sua mãe Mirtes e a Samantha estão aprontando. Ele liga para o banco para saber então o paradeiro de Salma, que também está envolvida nisso junto com o sujeito que ela está. Vou chamar ele aqui de Inak. Aí o Leonardo liga e pergunta então se é certeza que eles estavam lá em Los Angeles. O último saque então que foi feito. Aí a mulher que então lá do telefone conta para o Leonardo que sim, o último saque que foi feito então no nome de Salma foi justamente lá. O Leonardo está querendo juntar pistas então para poder incriminar sua mãe, a Samantha e a Salma e também ter paradeiros de onde anda então a Salma porque está com seu bebê. Ele então agradece então pelo telefone, né? Foi tudo feito por isso e se preocupa ainda mais em saber que a mulher está tão longe e que seus problemas ainda estão cada vez mais aumentando. A porta bate e é então a Nancy que veio falar então com o Leonardo. A cara dela não é muito boa e pergunta então o que Leonardo queria, já que pediu para que ela fosse até lá. Aí Leonardo diz que quer pedir a ela então um favor. Ele então fala que acabou então de confirmar que a Salma acabou então de cumprir com sua promessa. E agora ele está procurando a Nancy para legalizar então com sua entrada de divórcio. Ele fala que ligou para o banco e aí conseguiu provas de que a Salma está em outro país com outra pessoa. E que agora ele então finalmente vai conseguir então dar entrada nesse papel de divórcio. Só que a única preocupação dele no momento é que a Salma está grávida e é com seu bebê que ela está. E então ele pede que faça algo que não prejudique então a saúde da Salma. A Nancy diz que sente muito por todas essas coisas que estão acontecendo com ele, né? É um momento difícil de decisões, mas que ele pode contar com ela para o que for. A Nancy então agradece e o Léo fica sozinho ali, pensativo, sem saber o que fazer. Por sua vez, a Ângela está lendo alguns livros e começa a ficar pensativa. Quando então ela tem um flash então de Salma falando com ela. No momento em que a Salma falou com ela: você vai conseguir casar com o Leonardo como você sempre quis, mas quando você estiver casada com ele, você vai ver ele jogado pelos cantos, triste e amargurado. E quando ele não quiser te contar por qual motivo essa tristeza dele, eu quero que você lembre muito bem, Ângela, das minhas palavras, que é por sua culpa que ele está daquele jeito, porque por causa de você, ele não vai ver a filha dele nascer, crescer, ir para a escola pela primeira vez, ter o primeiro namorado e que por sua culpa a filha do Leonardo vai chamar outra pessoa de pai. Eu vou cumprir com minha promessa, assim como você vai cumprir com sua promessa de se casar com o Leonardo. Fala então a Salma, esse é um flash agora que a Ângela está tendo ali na sua cama de hospital. Aí a Ângela então respira fundo e não consegue nem ter reação diante dessa situação. Até que vemos então que a porta bate, aí o Álvaro entra, ele não está enxergando nada, e daí ele pergunta: Ângela, está acordada? Eu posso entrar? A Ângela fica ali caladinha, não dá nem um pio por alguns segundos. Aí Álvaro então fala: Ângela, preciso falar com você, se você estiver aqui, por favor, responda, eu preciso falar com você urgente. Daí a Ângela fala: sim, tô aqui, apenas isso.
A Samantha está tomando tranquilizantes com bebidas alcoólicas para tentar se acalmar. Ela está histericamente nervosa. Aí o advogado dela diz para ela não fazer isso. Isso vai prejudicar ainda mais a sua saúde. Aí a Samantha diz que não paga ele para lhe dar pitacos em sua vida. Aí então o advogado começa a falar então sobre a situação dela com a justiça, que as coisas estão se fechando, que até a Miss também está muito bem encrencada. Aí então o advogado alerta ela que finalmente o divórcio de Leonardo vai sair. Aí a Samantha fala então sobre a Ângela, né, que foi então acusada de fraude no hospital. Aí então ela pergunta como é que as coisas estão, se realmente ela vai para a cadeia assim que estiver alta. O advogado fala que diante de todas as provas que atualmente tem, não há outra saída para ela a não ser ir para a cadeia, porque então a Ângela é acusada de fraude. Porém, o Leonardo está fazendo de tudo para que ela não vá. E se ele conseguir usar o álibi certo, talvez ela não vá para a cadeia, o que preocupa de imediatamente então a Samantha. Aí então, o advogado faz então uma revelação bombástica para a Samantha. Ele pede então para que, de acordo com o que ele vai informar ela agora, ela não haja por impulso nem por gritaria e que não vá fazer nada que vá se arrepender depois. A Samantha então pede para que o sujeito fale logo o que é que está acontecendo. Aí então ele fala que a Mirtz acabou de procurá-lo para que o homem traísse então a Samantha. Aí vocês já viu que é todo aquele jogo de cobra engolindo cobra, né? Daí então, o advogado fala que a Mirtz pediu então a ajuda do advogado para que pudesse trair então a Samantha, fazendo com que roubasse toda a fortuna da loira. Aí pronto, o chão se abre, a Samantha já não consegue mais enxergar totalmente nada e fica ali cega de ódio. Aí ela chama então a senhora lá, Mirtz, de maldita e que ela vai pagar por essa traição. E chama ela de maldita rata. Aí então o advogado fala, por favor, tenha calma. Eu preciso que você me escute antes de tomar então uma decisão. E que eu tenho um plano sobre isso. Me escute, por favor. Aí a Samantha então olha para ele. Ele fala que já que ela deu essa jogada, ele não decidiu aceitar nenhuma proposta. Ele ficou em silêncio e disse que ia pensar. Só que esse pensar era para conversar com ela, porque eles também podem armar então em cima de Mirtz. Aí o advogado então fala, olha, a gente pode usar isso contra ela mesmo. A gente pode ajudar então a Mirtz a defendê-la, a dar dinheiro, a fazer tudo. E enquanto isso, a gente vai colhendo provas só contra ela. E assim, Samantha, eu posso então te defender juntamente com as provas que eu tenho contra a Mirtz. Ela vai confiar em mim depois que eu aceitar então esse plano dela de te derrotar. Aí a Samantha então começa a parar e pensar e ver que realmente o homem tem razão. Ele se aproxima então de Samantha e pergunta então o que ela acha. Aí ele fala que há muitos segredos então que envolvem então a Mirtz e que se ele descobrir esses segredos, eles vão ter um álibi, eles vão ter uma carta na mão. E pergunta então o que a Samantha acha então dele aceitar esse plano de traição de Mirtz contra ela. E garante então a Samantha que se eles derem então essa jogada, eles podem então ter esses álibis na mão e no momento certo e oportuno, eles podem jogar então a carta vencendo então esse jogo. Assim ele trata então essa situação, porque o Leonardo está a todo custo querendo defender a Ângela dessa fraude no hospital e com isso ele pode então acusar a mãe dele e a Samantha também. Aí o advogado então parou, refletiu, pensou em toda a situação e viu que a Mirtz tem mais culpa. No caso, as duas têm tanta culpa quanto uma contra a outra. Só que a Mirtz, ela tem mais rabo solto, sabe? Tem mais coisas que não foram tão bem escondidas quanto a Samantha. Aí com esse advogado então ganhando muito bem de Samantha, ele prefere então trair a Mirtz, que deu a ideia de trair então a Samantha. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos esse raciocínio. Vamos continuar com o vídeo, porque como eu te falei, é bomba em cima de bomba, é eita atrás de eita. Álvaro vai até a Ângela para pedir que ela não separe ele do bebê. Aí a Ângela fala, Leonardo, eu e ele temos uma vida. Eu preciso que você, Álvaro, entenda isso. Eu já escolhi ficar com o Leonardo e não com você. Aí o Álvaro fala, sim, até aí eu tô entendendo. Eu acredito que a gente ainda pode ter uma esperança no futuro. Não sei se vai rolar, se vai acontecer. Mas eu te peço, Ângela, que você não me deixe ficar sem meu filho. Aí a Ângela fala que ela não é desse tipo de afastar, então, um filho de um pai.
Aí Ângela fala que depois de toda essa poeira baixar, das coisas que estão acontecendo com ela, eles podem sentar e conversar e ver como é que vai ficar essa situação em relação a Álvaro poder então ver seu filho sem precisar dela estar lá, se envolvendo então no assuntos que são somente do filho com ele, né, no caso Álvaro. Aí o pior acontece, o Álvaro acaba então assustando a Ângela quando ele fala que Ângela, querendo ou não, o Álvaro sempre vai estar na vida dela, seja como uma sombra, seja como o pai do filho dela, ele vai estar lá para sempre. Ela pode até querê-lo como esposo, que vai ser algo bom, maravilhoso para os dois, mas que ela entenda de uma vez por todas que a partir do momento em que eles tiveram um filho juntos, essa foi então uma união dada pelos dois. Agora é impossível então haver uma separação. Ângela então olha para ele muito assustada, ela mal consegue acreditar então que o Álvaro está falando daquela forma, dizendo que nunca vai deixar ela em paz, nunca vai deixar ela livre, porque ele é o pai daquela criança e ela é a mãe. Aí, gente, a Samantha se rebaixa a alto nível. Quando a cena mostra aqui, o Félix está na cama de Samantha, comendo então na cama dela. Ah, gente, ela fica irada. O que fazes aqui? O que você faz aqui? Aí, então, ele fala: vem, senta aqui um pouco para comer. E ela continua histérica. Você está na minha cama, seu sujeito, com meias em cima da minha cama, comendo, sujando. Saia daí agora. Aí o Félix fala: ei, calma aí, para aí. Eu sou o teu cúmplice. Esqueceu? Cúmplice. E começa então a mastigar de boca aberta perto dela. Aí então ela fala: a gente já conversou sobre isso. Saia daqui. Você não pode estar aqui. Exige então ela que o Félix saia. Aí o Félix, gente ruim que é, fala então para a Samantha que ele vai continuar lá e que ele gostou daquele quarto. Bom, já que ele tem que se esconder, ele prefere se esconder num lugar digno, um lugar confortável. E é melhor ele se esconder perto dela do que se esconder longe, porque ele ficando por ali, ela pode então contar com ele para o que for na hora que for, sugere então em segundas intenções. Aí a Samantha então grita para ele que ela não concorda. Aí então o Félix se aproxima dela e fala que ele não perguntou se ela concorda ou não. E que ele ficando na casa dela vai ser muito bom, porque assim, quando ela precisar dele então para qualquer serviço, ele vai estar lá, seja para matar alguém, seja para roubar alguém. Então, é melhor ela ter seus aliados por perto, fala então o Félix, convencendo a Samantha a continuar então ali naquela casa. Aí então, gente, a Samantha fica indignada, porque agora ela entrou numa furada bem pior do que qualquer coisa, porque é ter aquele marmanjo em sua cama, né? Aí então ela sai revoltada e o Félix, tá nem aí para ela. Ele continua tomando sua cervejinha, comendo seus petiscos e pronto. Esse é o que ele está bom para ela. Os dois agora estão tramando algo juntos para derrotar então a Ângela, a Della e o Leonardo. E aí já viu, né? Haja vilão se juntando, porque já não basta a Mirtz, a Salma e a Samantha junto. O Félix agora entrou nessa onda e você já viu que agora o fuzuê vai pegar fogo. Eu vou te contar isso e muito mais. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, não se esquece de deixar o seu gostei no vídeo. Se você ainda não for um inscrito, continua aqui se inscrevendo no nosso canal e vamos continuar porque ainda vem mais bafafá por aí sobre esse povo aqui que tá dando o que falar. Aí, para piorar a situação, o inspetor de polícia vai até a casa então de Samantha. A Samantha quer saber então o que ele faz ali. Aí então ele fala que veio com uma ordem policial. Aí então a Samantha diz que ele não deveria ir até sua casa, pois ali é um lugar de descanso dela. E então o sujeito pergunta então se a Samantha tem rabo preso ali. Aí ela diz que não, aqui é minha casa, aqui é o lugar onde eu preciso descansar. Se você queria falar algo, que você me chamasse. Você veio aqui foi para me implicar, não foi? Aí ele diz que não, o que ele veio foi para assunto importante e que ele tem raiva, sabe, até de olhar para a cara dela, pois ela é uma mulher muito arrogante. Não adianta tanta beleza, tanto poder, se ela não sabe como usar. Aí então a Samantha então pede para saber o que ele quer ali. Aí então ele fala que veio para investigar a casa dela, que veio então para inspecionar toda a casa e encontrar alguma falha dela e pergunta se ela é contra isso, se tem alguma coisa escondida ali. Aí a Samantha, gente, começa a ficar nervosa e manda uma mensagem urgente então, dizendo para ele se esconder, porque o inspetor Garcia está lá. Félix então olha aquela mensagem e começa a correr. Aí então o inspetor pede para que ela acompanhe.
Ela então fala que claro que sim e vai então escondendo o celular em suas mãos, mas totalmente nervosa. O inspetor de polícia sai olhando tudo, as escadas, o chão, a parede, o teto. Ela então vai mostrando então a casa a ele. Aí ela fica nervosa. Aí então ele pergunta a ela onde é que fica então o quarto dela. Aí ela diz, por aqui, por favor. E é justamente, gente, onde o Félix estava. A primeira coisa que se nota quando entra lá é uma cerveja. Aí ela então dá passos largos, pega então a cerveja e então fica atrás dela. O inspetor de polícia então pergunta se ali é realmente a habitação dela, o quarto onde ela fica. Aí ela diz que sim e pergunta então o que ele quer ali. Aí então ele pergunta por que ela está escondendo então aquela garrafa de cerveja ali. Aí ela fala que ali é o lugar de descanso dela. Ela come, bebe e faz o que quer. Nisso o Félix então está escondido então dentro do guarda-roupa, bem escondidinho. Aí ele pergunta então, o inspetor de polícia pergunta se pode abrir então o guarda-roupa. Aí ela diz que sim, não tem nada para esconder. Aí então, gente, ela sente então que o Félix está lá. O inspetor de polícia então, quando vai abrir a porta, por um milagre, o telefone dele toca. Aí ele então atende. Aí o Félix, todo nervoso, então já agarra então uma arma em mãos. Claro que se ele abrir aquela porta, ele leva um tiro, né? Aí o inspetor de polícia diz que vai continuar então aquela ação mais tarde, porque agora ele teve um chamado importante. Aí a Samantha então diz que vai acompanhar ele. Ela fecha então a porta com força e irada. Ela então vai acompanhar o inspetor de polícia até fora. Nisso, vemos então o Félix abrindo a porta com a ponta do dedo bem devagarzinho. Gente, acho que ele precisa até se limpar depois dessa, né? Porque agora ele poderia ir para a cadeia depois disso tudo. Então, ele desce sorrateiramente então do armário, do guarda-roupa então de Samantha. E então, bem debochado, ele ri sobre o perigo que acabou de enfrentar e de deixar então a loirinha do mal com medo. Ele então pega sua cerveja de volta, respira fundo e dá continuidade então ao seu descanso, que é muito bom, muito obrigada. Por sua vez, o Leonardo está muito nervoso. Ele está conversando com o Dário e fala então que a Salma viajou para Los Angeles com outro e que não atende suas mensagens, chamadas e que viajou sem nem se importar em ele ser então o pai do filho que ela está esperando. Aí o Dário fala perguntando a ele o que ela esperava, né, que ela fizesse, já que agora o casamento deles acabou. Aí então o Leonardo fala que esperava um mínimo então de compaixão dela, já que ela está grávida com uma gestação tão preocupante como está. Ele fala que está preocupado e que a Salma prometeu não deixar então ele ver então seu bebê. Ela não atende chamadas, ligações nem nada. Dário diz então que sente muito por tudo que está acontecendo e então diz que no que ele puder então ajudar o amigo, ele está lá. Aí o Leonardo fala que não consegue parar de pensar então na proposta que ela fez sobre então ela largar então a Ângela, mas ele não consegue, ele ama a Ângela mais do que tudo e que o que preocupa agora é a criança, a filha dele crescer então vendo outro homem como pai e nunca saber de sua existência. Dário então pede para que ele dê tempo ao tempo a Salma, com certeza em algum momento ele vai procurar por ela. Leonardo diz que está angustiante com essa preocupação toda e agora essa situação de sua mãe Mirtes envolvendo então a Ângela numa fraude do hospital é tudo muito preocupante para ele e ele está perdido sem saber o que fazer. Dário então diz que eles precisam ter fé, que essas coisas tudo vão passar e que aos poucos todas as coisas vão voltar para os eixos. Leonardo diz que muito obrigado a ele e que a única coisa que ele pode fazer é isso, é esperar. Ele só não quer ter que perder o amor de Ângela e muito menos de sua filha. Daí, notando então tamanha preocupação então de Leonardo, o Dário então abraça o Leonardo. Essas são as próximas emoções de Contigo Sim, gente. Cola com a gente que ainda vem muito babado, confusão, gritaria, mortes, desvenda, enfim. Continue ligadinhos aqui com a gente. Se por acaso você ainda não deixou o seu gostei no vídeo, confere aí e já deixa o seu gostei. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Amo a companhia de vocês aqui todos os dias. Se inscreve no nosso canal, comenta de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço para vocês em nossos próximos vídeos. E desde já, do fundo do coração, muito obrigada por sua audiência.